O Bolsonaro finalmente fez a sua primeira aparição pública depois do fiasco que foi no fim de semana. E foi um discurso muito melancólico. Era visível o abalo emocional do Bolsonaro. A gente sabe que ele tem alterações de humor por conta dos medicamentos que ele acaba tomando. Então tem dias que ele tem roupante de fúria e dias mais cabisbaixos. Mas eu não sei se na verdade agora é uma simples alteração de humor ou se ele começou a cair na real. Porque ele começou a falar que tem que ceder, ele começou a falar que ele é um mané, recentemente ele também falou que ele brocha às vezes, uma coisa muito estranha. Eu percebo que o Bolsonaro começou a cair na real que ele já era por conta do afastamento do Carlos. Na sua opinião, é uma oscilação do humor natural do Bolsonaro? Ou ele de fato percebeu que o capital político dele acabou? Qual a sua opinião sobre isso? Claro, deixe o seu like, é importante para o vídeo, e se inscreva no canal. Esse discurso do Bolsonaro aconteceu no evento do PL mais 60. Uma vertente, né? Um evento do PL para trazer mais pessoas acima dos 60 anos. Então o Bolsonaro esteve presente, ele discursou bem mais do que Michele, o Alexandre Garcia, o Valdemar Costa Neto e várias outras pessoas. E no discurso do Bolsonaro, foi um discurso muito diferente do discurso que ele fez no PL Mulher, que foi um discurso mais altivo, um discurso agressivo, mas esse não. Um discurso melancólico, dizendo que ele precisa aceitar algumas coisas, que ele precisa ceder politicamente. E lá pelas tantas ele até começou a falar que ele são das pessoas ao lado que ele esperava mais, mas essas pessoas acabaram virando as costas para ele. A gente não sabe se foi uma indireta ao Mauro Cid ou o que foi. Mas ele estava visivelmente abalado emocionalmente. Bolsonaro já teve esses momentos. Bolsonaro lá em Minas Gerais, ele chegou a chorar, ele abraçou a menina e começou a chorar. Por que isso? Essa fala dele de pessoas virando a cara, né, que ele esperava muito, mas aí depois as pessoas se voltaram contra ele, pode ser a respeito do Mauro Cid, mas pode ser a respeito também do PL, que tem muito a ver essa melancolia, e aí vem a minha tese, que ele está caindo na real, que acabou o capital político dele. Porque ele sofre traições no PL dia sim, dia sim. Não é nem dia sim, dia não, todos os dias. São deputados que votam junto com o governo para conseguir emendas, são senadores que dão declarações a respeito do Flávio Dino, depois o traem caso do Romário. É a Câmara dos Deputados e outros bolsonaristas que não votam a favor, que não votam contra a reforma tributária. Porque o PL percebeu, e os parlamentares também, que não adianta ir com o Bolsonaro. Ele não mobiliza mais ninguém, ele não traz votos, e principalmente no Nordeste, o melhor é estar junto com o Lula, porque é o Lula que tem emenda, o Bolsonaro não tem caneta. E quando ele começa a perceber que ao longo desses 4 anos que ele teve a ilusão de que ele era alguém respeitado, alguém poderoso e que as pessoas de fato o seguiam como líder e não por um interesse financeiro, por conta do poder da caneta, quando ele cai na real, ele se afunda completamente. E aí ele começa a falar que ele tem quase uma inveja dos parlamentares que lá estavam no PL mais 60, porque a condição dele hoje é uma condição quase de mané. E ele começa a admitir aquilo que ele é. Ele é um broxa, e ele mesmo falou. Ele é um mané, e ele sabe disso. E então ele está admitindo, aceitando aquilo que todo mundo sempre falou que ele era. Porque ele falou o seguinte, eu sou quase um mané. Vocês têm o poder de decidirem o futuro. Ora, e ele também não tem? Ele teve 50% dos votos, praticamente 48, 49%. Ele tinha, até esse determinado momento, uma multidão que o apoiava. Mas esse apoio foi minguando cada vez mais. A fala do Bolsonaro, e trocadilhos à parte, ela mostrou um homem impotente. Não impotente também desse sentido, né, da picardia que vocês estão pensando, mas um homem politicamente impotente. Ele sabe que dentro do PL ele não é a grande estrela, ele é um coadjuvante. Michele, que discursa para grandes eventos, 5.500 pessoas no sábado. Quantas pessoas tinham no discurso do Bolsonaro no evento do PL para idosos, o PL mais 60? Poucas. Ele não é protagonista, quem é a estrela é Michele, quem manda no partido é Michele, então ele se sente fraco, ele se sente impotente. Nem as decisões do partido ele toma, porque ele falou, olha, o Valdemar diz que eu mando no PL. Mas isso não é verdade, quem manda é ele. Eu tenho que engolir os candidatos que ele quer colocar. E ele tem que engolir os meus. Mas ele, Bolsonaro, precisa engolir. Porque o grande problema hoje no PL é justamente São Paulo.
Bolsonaro não queria que o PL apoiasse o Ricardo Nunes. O Bolsonaro queria que o PL lançasse a sua própria candidatura. Mas ia perder, não tem problema. Era uma candidatura para marcar força, ainda mais em São Paulo, porque São Paulo é um local estratégico. São Paulo tem uma quantidade de votos bolsonaristas muito grande. Ricardo Salles, Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro juntos tiveram quase 2,5 milhões de votos. Bolsonaro venceu em São Paulo. Na capital perdeu, tudo bem, mas ele precisa mostrar que ele ainda tem determinada influência. Mas o Valdemar Costa Neto não está preocupado com isso. O Valdemar Costa Neto está de olho em 2026. Então ele frustra os planos do Bolsonaro e o Bolsonaro não tem mais nenhum tipo de força, de influência dentro do partido. E aí vem as oscilações de humor. Porque no final de semana passado, no discurso do PL Mulher, Bolsonaro começou a atacar o STF, começou a dar indiretas, começou a falar grosso, falar altivo, mas hoje um discurso totalmente diferente. Pode ter sido o episódio de São Paulo? Pode. Como pode ter sido essas oscilações de humor naturais que o Bolsonaro tem? Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro toma medicamentos para o seu psicológico. É abalado. Todo mundo sabe, o próprio já admitiu. E ele sempre tem esses episódios de rompantes. Tem aquele chilique que depois virou meme dele soltando os cachorros. Depois tem episódios do Bolsonaro falando que ele vai pra cima, que ele é imbrochável, que ele é imorrível. Aí logo depois o Bolsonaro começa a reclamar do cargo, fala que acorda de madrugada, vai chorar no banheiro, dorme com uma arma ao lado, dormia com uma arma ao lado do Palácio da Alvorada. E agora ele vem e solta esse discurso melancólico. Pode ser a simples oscilação de humor, mas chama muita atenção que esse discurso aconteceu logo depois do fiasco em São Paulo. A manifestação bolsonarista fracassada em São Paulo foi considerado o teste definitivo para a mobilização do bolsonarismo e foi um evento fiasco. Foi o maior evento em termos de quantidade de pessoas participantes e número de participantes. Mas foi o maior fiasco de todos, porque Bolsonaro se empenhou pessoalmente para que as pessoas fossem. Vários deputados, políticos bolsonaristas também se empenharam. E na hora H, Bolsonaro arregou. Bolsonaro não foi. Ficou com medo, ficou com vergonha de presenciar um verdadeiro fiasco. E ele fugiu. Todo o empenho para 13 mil pessoas, ali foi o choque de realidade. Porque foi um evento que era para atacar o STF. O grande mote, a única bandeira que os bolsonaristas têm. E mesmo assim não foi ninguém. Bolsonaro pode ter caído na real que tiraram dele a sua principal identidade, que era o Carlos. Bolsonaro sem Carlos não é nada, ele sabe disso. Já deu várias declarações que o grande responsável pela vitória dele em 2018 foi o Carluxo. Era Carluxo que dava a identidade para Bolsonaro, que pegou 30 anos de política de Bolsonaro e o transformou naquilo que foi apresentado em 2018. Era Carlos que conduzia, era Carlos que dava energia para Bolsonaro, porque fazia aquilo que Bolsonaro gostava de fazer, que era o embate, o enfrentamento. Sem Carlos, Bolsonaro não existe. Sem Carlos, Bolsonaro é apenas uma figura amorfa, uma casca vazia, uma marionete de Michele e também de Valdemar Costa Neto. Sem Carlos, Bolsonaro não existe. E ele sabe que ele não pode ter Carlos de volta, porque Carlos brigou com Michele. E hoje o Bolsonaro é dependente de Michele, porque Michele manda no PL e ele não manda absolutamente nada. É um fim triste, por isso a melancolia. E além de tudo isso, a esperança que vinha da Argentina se transformou numa verdadeira decepção. Bolsonaro ficou fulo com a carta que Milei escreveu a Lula. Essas são as informações que nós temos dos bastidores. Thales Faria, do UOL, entre outros, o Josias de Souza, todo mundo falou. Bolsonaro não gostou da carta que o Milei fez a Lula, se rendendo ao atual presidente brasileiro. Bolsonaro talvez tivesse esperanças com Milei, esperanças de ser o elo diplomático entre Brasil e Argentina, o elo que Milei escolheria para fazer a diplomacia, mas isso não aconteceu. Bolsonaro teve um choque também de realidade mostrando que Milei vai negociar com Lula e vai ceder, porque Lula é o presidente brasileiro. Lula tem a caneta, Lula tem o cargo, Lula tem importância, Lula tem relevância e Bolsonaro não tem absolutamente ninguém. Bolsonaro precisa ir até a Argentina puxar o saco de Milei, porque ele puxa o saco de Milei enquanto Milei puxa o saco de Lula. É humilhante para Bolsonaro. Ele não é mais ninguém. E isso provoca as alterações do humor, que podem ser ocasionadas por conta dos medicamentos, ou simplesmente a melancolia da realidade, que chega até Bolsonaro da forma mais bruta possível e da forma mais
deliciosa, da qual ele percebe que ele na verdade é um nada, na verdade ele é um broxa, o que ele sempre gostou de falar que ele não era, mas agora ele admite, Bolsonaro é um mané, e ele fala isso abertamente.